Olá, minhas canquetes e meus canquitos, juntos mais uma vez, e agora para falarmos da relação fundamental da trigonometria. Para explicar para você este assunto, eu trouxe aqui duas situações, uma usando o ciclo trigonométrico e a outra usando o triângulo retângulo. Mas antes disso, o que é que fala a relação fundamental da trigonometria? Diz para mim que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se for do mesmo arco, a resposta vai ser sempre igual a 1. Bom, vamos tentar compreender isso passo a passo. Vamos iniciar pelo ciclo trigonométrico, lembrando que este eixo horizontal é o eixo dos cossenos e este eixo vertical seria o eixo dos senos. Vamos marcar aqui um arco no primeiro quadrante, apenas por uma questão didática. Vejamos aqui o seguinte. Pegando aqui este arco, chamando isso aqui de arco alfa, ele vai ter um ângulo central correspondente e nós aprendemos que a medida do arco é igual ao ângulo central correspondente a este arco. Então, se eu disse para você que este arco aqui, ó, olha só, a sua medida é alfa, então o ângulo central correspondente a ele também vai ter medida alfa. Nesse curso de trigonometria, tivemos uma aula que falava sobre a localização de seno e de cosseno de arcos trigonométricos. Como é que se localiza, por exemplo, o seno de um arco? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos, ou se você preferir, eu traço uma reta horizontal que passa pela extremidade desse arco. Esta reta horizontal que passou pela extremidade do arco, em algum momento ela vai tocar no eixo dos senos. Então, exatamente essa medida daqui para cá vai estar representando o seno deste ângulo alfa, ou deste arco alfa, como queira chamar. Bem, como é que eu vou representar então o cosseno de um arco trigonométrico no ciclo? Veja, vou traçar agora uma vertical que vai passar pela extremidade deste arco. Então, a reta vertical que vai passar pelo arco, ela vai atingir, neste ponto aqui, o eixo dos cossenos. Então, este segmento daqui para cá está representando o cosseno do ângulo alfa. O que você vai ter que perceber agora é que essa medida aqui é exatamente igual a essa medida aqui. Ó. São medidas congruentes. Então, se aquele pedaço ali mede seno de alfa, este pedaço aqui também irá medir seno de alfa. Então, qual é a minha ideia agora? Eu vou aqui destacar esse triângulo e vou aumentar aqui um pouquinho o seu tamanho e escrevê-lo aqui. Ó. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já que aqui é uma horizontal e aqui é uma vertical. Então aqui é 90 graus. Tu não podes esquecer que o ciclo trigonométrico tem o seu raio com medida igual a 1. Então quer dizer que daqui para cá é um raio do ciclo trigonométrico. E a sua medida é 1. Então, este segmento está aqui representado. Este outro segmento aqui tem a mesma medida desse, que nós combinamos que valeria quanto? Seno de alfa. E este outro segmento aqui, cosseno de alfa. Na primeira aula desse nosso curso de trigonometria, nós relembramos alguma coisa sobre o Teorema de Pitágoras. Lembra disso? E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Porém, a minha hipotenusa aqui mede 1 e 1 ao quadrado é 1. Então, esse aqui é o primeiro modo que eu estou usando para justificar essa igualdade. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se for do mesmo arco, a resposta é 1. Porém, quando eu estou com as minhas canquetes e meus canquitos no nono ano ou no primeiro ano, eu prefiro fazer essa demonstração usando o triângulo retângulo. Vamos pegar aqui então esse meu triângulo retângulo. Eu tenho aqui, lógico, um ângulo reto e dois ângulos agudos. Apenas por uma questão de didática mesmo, eu vou colocar o meu ângulo alfa bem aqui, olha só. E vou dar nome aos lados desse meu triângulo. A hipotenusa, nós costumamos usar a letra A,
embora isso não seja nenhuma regra. E os catetos, vou chamar aqui de B e C. Bom, inicialmente eu posso dizer para você que o teorema de Pitágoras aqui que eu vou aplicar diria para mim o quê? Que hipotenusa ao quadrado, no caso A ao quadrado, vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Deixa essa relação aqui, ela vai ser muito importante na conclusão do meu pensamento. Bom, nós aprendemos na aula 1 também desse nosso curso que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Não cabe agora querer falar de tangente, não precisa falar de tangente agora, porque a relação fundamental, na essência, usa somente o seno e o cosseno. Então, já que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, então o seno do meu ângulo alfa vai ser B sobre A. E o cosseno do meu ângulo alfa? Se esse aqui é o oposto, este é a hipotenusa, então este aqui é o adjacente, e o cosseno que seria cateto adjacente pela hipotenusa. Então quer dizer que o cosseno do ângulo alfa vai ser C sobre A. Eu quero tentar mostrar para vocês que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se for do mesmo arco, a resposta vai ser igual a 1. Bora ver se isso é verdade. Quanto é que será, então, seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado, usando aqui esses dados? Vamos trocar, então, seno de alfa por quanto? Por B sobre A. Então, se o seno está ao quadrado, B sobre A também ficou ao quadrado. Vamos trocar agora cosseno de alfa por quanto? Por C sobre A. Se o cosseno está ao quadrado, C sobre A também ficará ao quadrado. Potência de uma fração. Os dois termos da fração ficarão elevados ao expoente. Vai acontecer o que então? Olha só. B ao quadrado sobre A ao quadrado. Na outra potência, C ao quadrado sobre A ao quadrado. Veja que agora eu tenho soma de frações com denominadores iguais. Eu vou repetir o de baixo, que é o nosso A ao quadrado, e eu vou somar direto os numeradores. Ficou então B ao quadrado mais C ao quadrado. Ora, mas escrever A ao quadrado ou escrever B ao quadrado mais C ao quadrado é a mesma coisa. Então, olha só o que irá acontecer. Eu vou repetir aqui B ao quadrado mais C ao quadrado e vou trocar o A ao quadrado exatamente por um valor igual a ele, que é o nosso B ao quadrado mais C ao quadrado. E nós já aprendemos, isso é muito básico, qualquer coisa dividida por ela mesma, a resposta é 1. Então, de fato, isso aqui foi igual a 1. Veja que este 1 surgiu de onde, pessoal? Do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, dos dois modos está constatado que, de fato, é isso mesmo. A relação fundamental existe. Professor, mas eu sou aquele aluno que não gosta dessa justificativa usando essa simbologia abstrata da matemática. Eu não gosto de usar letras, não. Por favor, dá para mostrar um exemplo concreto que eu possa ver de fato que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se for do mesmo arco, a resposta é igual a 1? Dá. Tanto é que eu vou usar o mais popular dos arcos. Pelo menos é o meu julgamento. Eu acho que o mais popular dos arcos é o arco de 30 graus. Bora fazer então seno de 30 graus ao quadrado mais cosseno de 30 graus ao quadrado. Vamos lá. Seno de 30 graus ao quadrado mais cosseno de 30 graus ao quadrado. Lá na tabela do Jingle Bell, nós aprendemos que o seno de 30 graus vale 1/2. Então ficaria assim, 1/2 ao quadrado, mais, e o cosseno de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, isso aqui também ao quadrado. Falei agora há pouco para vocês que na potência de uma fração, os termos envolvidos nessa fração ficam elevados ao expoente. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado fica raiz de 9, que é igual a 3, e 2 ao quadrado é 4. O que é que o tio Cancão tem aqui então agora? Soma de frações com denominadores iguais. O que fazer? Repete de baixo e vou somar os de cima.
1 mais 3 ficou igual a 4, e 4 por 4 é igual a 1. Então, eu justifiquei para você de dois modos e depois constatei com um exemplo numérico a relação fundamental da trigonometria. Temos muito o que falar sobre isso ainda. Na aula que vem, vamos ver questões que você poderá resolver usando a relação fundamental, ou então usar ainda um outro artifício que eu vou te ensinar, que é usando o triângulo retângulo. Então, na nossa próxima aula, tem muita emoção por aí. Te aguardo lá e até mais.